Olá, cá estamos nós fazendo a gravação do nosso vídeo sobre o canal Guia dos Perplexos, Alquimia, Albedo, segunda fase, e seria o 4. Se eu não me engano, seria o 4. Eu tenho de começar pedindo paciência a vocês, porque eu acho que esse é o vídeo em que eu terei maiores dificuldades, maior trabalho. É o vídeo mais difícil, para que vocês consigam compreender, assimilar, processar e efetivar o trabalho do alquimista. Este vídeo é fundamental. Como dizia o padre Antônio Vieira, que quando há uma dificuldade na comunicação, o erro ou é do comunicador, neste caso meu, ou é do receptor, que neste caso são vocês, ou do meio de comunicação, que é a linguagem. Neste caso, a linguagem e a imagem. Eu espero vencer todas essas 3 etapas, conseguindo harmonizá-las. Porque o vídeo de hoje pretende mostrar precisamente o homem reconstruído. Aquilo que nós queremos, aquilo que nós buscamos, a reconstrução do homem. Então, é isto que esse vídeo pretende mostrar. Ou seja, como diz São Tomás de Aquino, o objetivo final é o último a ser alcançado na ordem prática, mas na ordem teórica é o primeiro a ser analisado, descrito e exposto. Nós começamos por um axioma que é: cada criador cria um criador. Então aqui nós temos em negro o Supremo Criador, representado pelas trevas divinas. Há um erro na prancha, essas 2 palavras são iguais, na verdade, já disse, deviam ser diferentes. Ain, Sof, lê-se daqui para cá, A-I-N, Ain, S-O-F, Sof, e aqui devia ser A, Vai e Resh, Aor. Bom, esse erro é fácil de suprir pelo esforço mental. E aqui então, nas trevas divinas, no Ain Sof Aor, o horizonte sem limites, então foi criado o Reshit, um útero onde o primeiro criador criado aparece. Então, este em preto é o criador incriado. E ele começa criando um criador criado. Esse criador criado é protegido, como já dissemos, por essa roda denteada, que significa o Aor e o Sof. E ele, o Supremo Criador, cria dentro dele, quer dizer, na verdade, dá a ele forças e poder para criar. E é essa a obra que nós temos nos 7 dias da criação. Aqui seria, portanto, os 7 dias da criação, onde ele estaria criando aquilo tudo que está em Gênesis 1, e finalmente, nesse último círculo, ele cria outro Deus criador, que é Javé. Então, o Criador Supremo, incriado, cria o primeiro Criador criado, Reshit, para nós, Yeshu, na sua pré-existência terrena, mas não importa os nomes. E esse Criador criado faz a obra da criação desejada pelo Criador incriado, a obra dos 7 dias, Gênesis 1,
e ele deixa um espaço parecido com o dele. Vocês devem olhar para esse centro como olham para este círculo. Do mesmo modo como este círculo foi criado pelo Ein Sof, este último círculo foi criado por Reshit, porque, diz Paulo, nele vivemos e existimos. Nele. Então tudo é nele, por ele e para ele. Tudo está dentro dele. Por isso, a frase inicial do Gênesis é Bereshit, em Reshit, dentro de Reshit, no interior de Reshit. Portanto, daqui para lá é dentro dele. E tudo foi feito nele, porque o Pai deu a ele poder para isto, por ele, por intermédio da sua capacidade, que foi também dada pelo Pai, e para ele. Ele é o Senhor absoluto de tudo que está criado dentro dele. Compreendendo isso, ele é Senhor de Javé. Agora vamos observar a obra de Javé. Javé, repetindo o que Reshit fez, aqui dentro não está representado, mas criou o seu mundo, que está descrito no Gênesis 3, que é um Gênesis pouco conhecido, que Rafael Patai e Robert Graves apresentam, que mostra uma guerra de Javé com dragões, com mar e tudo. Então, aquela representação que vocês já ouviram, e quem não ouviu, paciência, volte no vídeo atrás, 2 deuses e 2 criações. Nós produzimos um vídeo chamado 2 deuses e 2 criações, e lá está a criação de Reshit, Gênesis 1, e está a criação de Javé, Gênesis 2. Javé criou um mundo muito semelhante ao de Reshit, e também criou um criador criado, que é o homem. Então vejam, cada criador cria outro criador. Só há um criador incriado, o Deus Supremo, Todo-Poderoso, Absoluto e incriado. Que o judeu, por não ter o direito de fazer figuras, Moisés proibiu fazer qualquer figura do que existe em cima, no céu, embaixo, na terra ou nas profundezas das águas. Ele faz essas letras que são lidas daqui para cá: Eie, Asher, Eie. Essa expressão dita pelo anjo de Deus a Moisés simboliza o Criador Supremo e a sua palavra-chave da criação. Eie, Asher, Eie significa eu sou o ser, enquanto que Yahvé significa eu sou o sendo. Então, Yahvé é um Deus que está em processo, enquanto Eie, Reshit, não está em processo. Aqui nós temos, segundo a iconografia bíblica, desenhado por alguém que rompeu a lei de Moisés, o que seria um querubim. Não dá para saber exatamente o que é. O desenhista fez tudo para mostrar, mas acho que os judeus terminaram se expressando melhor no Templo de Jerusalém, que foi construído, foi uma construção. Então, o que será um querubim? Que é o homem restaurado, o homem depois da queda, feito conforme Deus o tinha imaginado. Este é o nosso objetivo, nos tornarmos um querubim, ou seja, voltarmos a ser o templo de Deus, porque Paulo diz: ignorais, meus irmãos, que vosso corpo é templo do Espírito Santo. Então é em nós que ele morará. Logicamente, não temos, infelizmente, temos aqui a criação de Javé. Esse triângulo representa Javé.
E, ao contrário de Reshit, ele está no centro da sua criação, e aqui as duas camadas que o envolve, parece um ovo, a clara, a gema, e dentro da gema é que ele faz a criação de tudo que está no nosso universo, porque o universo criado é ele, é um ser vivo, é ele. Javé é o nosso universo criado e inteligente com todas as suas leis. Ele é um ser vivo. É isto que nós, ocultistas, afirmamos e acreditamos. Então, lá no fundo do poço, no fundo do Reshit, está aqui a clara do ovo, vamos imaginar aqui como sendo um ovo, né? E a gema do ovo, delimitando o poder de criar. Javé só pode criar aqui dentro, ele não pode criar aqui fora, porque isso desfaria ele. A clara é a essência dele, não pode mudar. Agora, a gema, ele pode fazer o que quiser com essa gema. O triângulo, porque é sabedoria, poder e bondade. O triângulo também significa o ser humano, que Javé criou com sabedoria, poder e bondade, mas cada criador anterior é mais poderoso do que o criador que ele cria. Portanto, o Criador Todo-Poderoso é Ain Sof Aor, as trevas divinas, que cria Reshit, que é um Criador menos poderoso. Jesus afirma no Evangelho: o Pai é maior que eu. Tudo que Jesus faz aponta para o poder do Pai. E a vida eterna consiste em que todos conheçam a Ti, ó Pai, como único Deus verdadeiro, e a mim, Jesus Cristo, como sendo Teu enviado. Então, primeiro, qual é o primeiro mandamento e maior de todos? E Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus com toda a força do teu coração, com todo o poder do teu sentimento e com toda a capacidade do teu pensamento. Então Jesus aponta para o Pai, porque é maior do que ele. Então, o Criador maior cria um Criador menor, que também é Criador. No caso, o Ain Sof Aor, o Eye Asher Eye, cria Reshit. Reshit cria o Gênesis 1 e cria Javé. E dentro desse espaço minúsculo, que na verdade é o universo com 80 bilhões de anos-luz de diâmetro, segundo Einstein, Einstein fez uma equação que calculou o nosso universo criado por Javé, que é ele, como tendo 80 bilhões de anos-luz de diâmetro. Quer dizer, se traçarmos uma linha de equador, supondo que tenhamos a velocidade de um veículo que suporte a velocidade da luz, em 80 bilhões de anos, nós percorreremos do princípio ao fim do universo. E quando um cientista engraçadinho perguntou a ele: e chegando ao final, o que nós encontraremos? E ele disse sem nenhum constrangimento: Deus. Isso é biográfico, viu? Não é piada não, é biográfico. Então a questão toda é: o último Criador criado, Javé, criou o homem. E criou o homem com sabedoria, poder e bondade, ou seja, a sua semelhança, imagem. Só que, segundo a Cabala, o homem necessitaria, já dissemos isso, de 24 horas de Javé para ter em plenitude, porque cada criador criado tem limites em relação ao seu criador. Então, Javé, que foi criado por Reshit, não tem o poder de criar de Reshit, que diz Fiat e imediatamente se faz. Javé não tem essa capacidade, então ele cria o mundo dele. Nós temos em vários quadros, na Capela Sistina, por exemplo, nós temos um quadro mostrando Javé criando o mundo. Deixa eu ver se eu consigo aqui para vocês, por isso vocês terão que ser pacientes,
porque a literatura é muito vasta e eu terei que tentar encontrar aqui. Encontrei uma coisa que seria, segundo Rafael de Sanzio, aqui estaria o homem restaurado. Então, na sua condição restaurada, né? Yahvé criou o homem caiu, e aqui, segundo a concepção de Rafael de Sanzio, um autor da Renascença, um pintor, aqui estaria Yahvé, ou Deus Pai, quer dizer, o Deus. Eles não faziam essa diferença entre Yahvé e Ain Sof e o Ain Sof Yaor. Então aqui está o Criador e o homem restaurado, reintegrado com Maria e João Batista. Seria esta, na visão católica, renascentista, de Rafael Sanzio, o final que está reservado para nós. E nós estamos no curso de alquimia mirando esse final. Estamos indo em busca desse final. Acho que no mesmo livro, que é o Museu do Vaticano, nós vamos ver o homem como foi criado por Yahvé. O quadro é famosíssimo e mostra Deus. Aqui a claridade, eu tenho que ter cuidado para a claridade não encandear vocês. Mostra Deus numa nuvem e criando o homem do pó da terra, na terra. A criação de Adão. Então, aqui seria o homem como foi criado, mas restaurado, ele é maior e mais poderoso do que quando foi criado. Deus, Yahvé, quando criou o homem, criou menor do que os anjos, mas nós seremos superiores aos anjos. É esta a proposta do caminho alquímico. Então, por isso que o plano de Yahvé é um plano de grande sabedoria, porque ele pretende não somente dar ao homem aquela sua capacidade. Aqui nós temos um homem e uma mulher, segundo a concepção de Yahvé, quer dizer, no corpo físico, a mulher, muito bela, o Apolo de Belvedere, também o homem, mas o problema aqui não é o corpo físico. O problema aqui é que o homem não, quando ele fez a criação, porque a fruta proibida, no final das contas, resume-se a... Olha que rosto belíssimo, né? Então, quando o homem fez o pecado, que há até uma brincadeira dizendo aí que o pecado original é um mito, é uma mentira. Não, não é uma mentira. É uma parábola. O pecado original foi o homem ter criado em 6 horas de sua criação. Em 6 horas de vida, ele que devia ter esperado 24 horas, exerceu o poder da criação, homem e mulher. E assim eles criaram este universo dentro do universo de Yahvé. Ou seja, vamos ser claros, dentro do universo do Ain Sof Yaor, se nós podemos chamar de universo, as trevas divinas, Reshit, que é um Deus criado, criou tudo aquilo que está dito no Gênesis 1, e inclusive lá no final de tudo, Yahvé. Yahvé, que é um Deus criado, mas bem menos poderoso do que Reshit, assim como o Reshit é menos poderoso do que o Pai, o Ain Sof Yaor, ou Eie Asher Eie, ele cria o homem, mas a criação de Yahvé, que é limitada, precisa de 24 horas para que o homem atinja a plenitude da sabedoria, do poder e da bondade. Diz a Bíblia que o homem
pecou comendo a fruta proibida. Não havia fruta nenhuma. O problema era exatamente o poder da criação, que ele não podia exercer antes de chegar à plenitude da sabedoria, do poder e da bondade, porque Javé esperou chegar a isto para criar um mundo maravilhoso que seria complementado por nós homens. Mas nós não esperamos e então fizemos esse vale de lágrimas, esse cemitério, criamos esse cemitério, porque não esperamos. Então exercemos o poder antes de estarmos maduros. Mas Deus não nos abandonou, Reshit não nos abandonou, Javé não nos abandonou. Por isso, num daqueles livros dos museus, numa daquelas enciclopédias dos museus, nós acabamos de ver a imagem do homem reintegrado. Esta é uma delas, quer dizer, a nossa reintegração será a entronização em uma dimensão superior, né? E nós temos ainda imagens mais belas ainda do que seria essa reintegração. Não sei se eu encontrarei aqui agora, mas como eu disse, vocês terão que ser pacientes. Aqui é o homem como Deus o criou. Ou como dizem os outros, o homem como Deus criou-lo. Agora, o homem reintegrado seria numa condição extremamente, que é o juízo final, já não me interessa mais. Então já passei pela figura e como o livro tem muitas páginas, eu devo ter passado por ela. Então ficaremos com a imagem deste homem reintegrado, servido pelos anjos, pelos santos e pelos querubins. A outra imagem é mais bonita, mas é uma questão que não é o corpo, porque Adão, segundo o texto diz, podeis comer de todas as árvores que estão no paraíso, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes morrereis. Mas nós sabemos que Adão comeu e não morreu, ainda viveu 900 anos. Achei. Então, aqui está, segundo a concepção de Rafael de Sanzio, né, ele faz uma ligação com a missa católica, o altar católico, ele era católico, mas o que interessa aqui seria o homem reintegrado com a ajuda dos poderes celestiais. Então, com a ajuda do Pai, como a volta do filho pródigo, ele na sua reintegração. O corpo ressuscitado, segundo uns, quem não acreditar na ressurreição, acredite no que quiser, mas o fato é que nós estamos predestinados. Aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, João Batista, que foi o Elias que anunciou a vinda do Cristo, e aqui Maria, mãe de Jesus. Seria realmente um estado magnífico, maravilhoso, que está reservado para nós, e nós vamos tentar, né? Nós não vamos deixar barato, não, nós vamos tentar. Agora, para chegar a isto, que cada escola representa de um jeito, então nós teremos de passar por uma grande aventura. Então, os assírios e caldeus, eles representavam por 4 animais. Aqui os evangelistas, separados, mas eles teriam que ser unidos, reunidos. Aqui está o Cristo. Mas nessa acepção os 4 animais estão separados e ele na oval, como a carta ao mundo, ele reúne na oval os 4 animais. Portanto, de qualquer maneira, seria o homem reintegrado. Veja que ela tem 2 bastões. O poder de fazer e o poder de desfazer.
o poder de construir e o poder de destruir. Na escola, né, da Mesopotâmia, no Colégio dos Magos Caldeus, a quem eu tenho a honra de ter sido admitido, representado por essa imagem que seria o Adão protoplasta, ou seja, nós, hoje, agora, trabalhando para atingir aquele estado que nós mostramos a vocês do homem recuperado, reintegrado. Bom, como cada escola representa o homem da forma que quer, então nós podemos também mostrar a vocês a figura que já está mais do que conhecida, que seria o Adão protoplasta, ou seja, nós hoje, como somos, o Adão Belial, 89 da humanidade, manipuláveis e que não passam de robôs, né, governados por aqueles que consideram eles apenas um número e gado que vai para o matadouro, e aqui seria o Cristo reconstituído, reconstruído, o estado crístico, a mansidão, a pureza e a bondade, representado pelo cavalo no lugar do porco. Então nós teríamos que fazer, ou teremos, alquimicamente teremos que transformar o porco primeiro no boi, e em seguida transformar o boi no cavalo. Isso seria o processo completo, ou seja, do Adão Belial para o Adão protoplasta e para o Adão Cadmon. Então, começando pelos instintos, o porco, simbolizando nossos instintos muito decaídos, seria substituído pelo boi, e o boi seria substituído pelo cavalo. E assim, a equivalência dessas três figuras é o que nos vai fazer continuar daqui para frente esse trabalho maravilhoso que é atingir a reintegração com a ajuda das nossas forças superiores. Isso não é difícil de compreender, mas eu decidi hoje mostrar a vocês em todas as escolas, para que vocês tenham uma ideia de quando abrirem um livro, vejam, aqui seria a força que nos ajuda e nos impulsiona, né? Deus, seja ele o Ain Sofia ou, seja ele Reshit, seja ele Javé, mas é a força que nos impulsiona a voltarmos a ser imagem e semelhança dele. Para isso, nós teremos que nos livrarmos de uma luta terrível de dois dragões, que nós temos a parte terrestre e a parte celeste. Então, aqui nós temos o dragão celeste de asas, junto com o dragão terrestre sem asas. Enquanto estivermos com o dragão terrestre na nossa alma, seremos atraídos pelas coisas da terra, e elas nos puxarão para baixo. E os desejos mundanos, a luxúria, a preguiça, a inveja, a ira, a cobiça, o medo, a dúvida, tudo isso nos fará sucumbir diante da caminhada. É necessário, pois, que nós eliminemos ou domemos o dragão celeste, que será o trabalho que está dito ali na transformação do porco em cavalo e do cavalo porco em boi e do boi em cavalo. Aqui nós temos uma figura que mostra alguém, portanto um alquimista, que já fez esse pedaço do dever dele, transformando o dragão terrestre em dragão alado. Mais uma vez, vos peço paciência, porque são muitos livros, é muita literatura, e eu tenho que ter a paciência de encontrar cada gravura, porque eu prefiro mostrar o livro, a gravura, para vocês verem que nada disso é invenção minha. Tudo isso eu recolhi como uma colcha de retalhos.
Meu trabalho foi receber dos mestres a orientação. E eles materializaram, trazendo da fonte cósmica da informação, dos registros acásicos, do pensamento divino, o Verbo, cada uma dessas coisas que se materializou e permitiu fazer uma coxa de retalhos. Aqui nós vemos que o dragão terrestre deixou de ser dragão, já passou a ser um homem. Só existe o dragão celeste que nos levará para cima, para o alto. Então, é isto que nós queremos: transformar o dragão terrestre, que é o porco, né, em boi, que ainda é terrestre. O boi é um animal ligado à terra, e finalmente em cavalo, que seria um Pégasus, que nos levaria para o alto. E aí nós obedeceríamos às forças do espírito e seríamos elevados. Portanto, aqui o dragão terrestre já foi transformado, o porco já foi transformado em boi e o boi já foi transformado em cavalo. Agora só nos resta deixar que a águia nos conduza até aquele ponto da criação em que o soberano de todos os mundos reúne em si o nosso guardião que luta por nós. Aqui a espada na mão significa que é aquele que luta por nós e, portanto, nos dá a vitória, e aquele que conhece o Multus Liber e as chaves para que nós cheguemos até. Sem os dois não chegaremos. Então são dois mestres, um de poder, representado pela espada, e outro de sabedoria, representado pelas chaves e por essas flâmulas, para que nós cheguemos à semelhança, voltemos à imagem e semelhança com o Pai. Então esse seria o quadro completo da alquimia. Acho que fui compreensível, mas já tinha mostrado a vocês a síntese de tudo, que é o livro de Nicolas Flamel, Mistérios das Catedrais, mostrando a vocês a prancha, que significa o princípio da obra, a esfinge lá em cima, o homem morto aqui embaixo. Quer dizer, nós, na verdade, dizemos que estamos vivos, mas não estamos, porque nossa alma está morta. E Jesus disse: vós sois sepulcros caiados, por fora pintados de branco e belos, e por dentro osso e podridão. É isto que nós somos, porque o corvo, o negrume das nossas más inclinações, devorou o nosso ser carnal, e nós apenas temos um aspecto bonito, mas a nossa alma não é nem um pouco bonita, né? É negra como esse corvo. Mas está aqui à disposição os objetos para que nós finalmente possamos chegar à etapa final da grande obra, que é aqui, o alquimista. Portanto, com o Multus Liber na mão, o livro das mutações, com o cetro da vitória e a escada, o cetro da vitória aqui, e a escada mostrando que ele fez todos os degraus, chegando finalmente a aparecer mais a cabeça do que o resto do corpo. Quando a cabeça não pensa, o corpo sofre. Então o corpo tem que seguir a cabeça, e nós, embora tenhamos de conhecer o corpo, o boi, o leão, né, o próprio homem no peito, nós vamos ter que terminar na cabeça, porque a cabeça é quem conduz todo o processo. Aqui é uma síntese, e nós aprendemos muito com esse libelo, com esse livrinho, que tudo isto está simbolizado por essa figura que é baseada na Rosa Cruz. Seria a rosa dentro da cruz, né? Essas 4 pétalas simbolizariam a rosa, né? E aqui esse traço, que supõe também um traço vertical, aqui nós temos um horizontal,
né? Então seria a rosa dentro da cruz, que é o símbolo da cruz dos Rosa Cruzes, e que no final das contas seria a transformação desses temperamentos, usando o que eles têm de bom, o colérico, o nervoso, o sanguíneo e o linfático. Usando o que eles têm de bom, chegar a esta síntese. Tudo aponta para a mesma coisa. Vocês veem que eu apresentei livros e mais livros. Então a literatura está aí disponível. Mas como bem disse Alifa Levi, o nome dessa ciência é ocultismo. Como diz Papos no seu livro ABC do Ocultismo. Ou seja, isso é para iniciantes, viu? É o ABC do ocultismo. Mas isso aí está oculto para quem não quer ver. Estamos aqui traduzindo para vocês. Será que já foi suficientemente claro? Será que nós já vimos que o ser humano foi criado num estado propositalmente não perfeito, para que ele, já sabendo que ele cairia, então ele se reerguesse, aproveitasse o impulso para cima e fosse além do que ele tinha criado. Ou seja, não voltaremos ao estado original do Adam Kadmon. Voltaremos a ser o Cristoantropon, que é representado aqui na Catedral de Chartres, que eu já mostrei muitas vezes para vocês, o Cristoantropon. Então ele está aqui com os 4 animais dentro da oval. Então já não é mais o Adam Kadmon. Ali ele já superou, né? Deixou de ser há muito tempo o Adão Belial, deixou de ser o Adam Kadmon e se transformou no Cristoantropon, ou seja, no homem antropos cristianizado, quer dizer, elevado à condição de Cristo. O trabalho é lento e os maçons representaram como sendo a construção de uma catedral que vai desde o seu planejamento mais inicial para um planejamento secundário, para uma construção menor e finalmente para o final da construção. Então aqui em 4 etapas, né? E tudo aponta para a mesma coisa. Isso aqui é um livro da BBC, Livraria José Olímpio Editora, mas eu acho que é da BBC. Deixa eu procurar aqui. Não, da Life. Biblioteca de História Universal Life. Biblioteca de História Universal Life, Idade da Fé. Então você vê que os livros mais diversos apontam todos para quem sabe ver e para quem sabe ler. Porque, como diz Papos, está oculto para aquele que não quer ver. Porque tem que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, essa é a figura que eu recebi do meu mestre, que eu sou e cada um de vocês é, pelo menos aqueles que estudam o ocultismo, o esoterismo ou estão afiliados a alguma sociedade de mistérios, e nós teremos que nos transformarmos nisto. Quer dizer, as partes terão que ser deslocadas para que cada uma das partes seja aperfeiçoada. E no final das contas, nós teremos esta figura, que é a mesma, né? O Cristoantropon é um hermafrodita, com um homem, um touro, um leão e uma águia. É a mesma coisa. Isto é isto, com 2 bastões nas mãos, que significa o poder de construir e o poder de destruir. Não tem como, porque se você tem uma casa com um quarto e precisa de uma casa de 3
quartos você terá que destruí-la para depois reconstruí-la. Então, se você só tem o poder de construir, não vai poder reconstruir a casa. Se você só tem o poder de destruir, vai destruir, mas não vai reconstruir. E olhem só, a Igreja Católica tem essa tradição, porque foi essa mitra usada pelo Papa João Paulo II na missa campal que ele fez na Praia do Flamengo. Então, a Igreja Católica sabe que este é o caminho. Por que não põe em prática? Eu não sei. Eu sei que o tempo em que eu estava frequentando o catolicismo, eu tentei tudo para fazer com que eles tentassem levar isto aos jovens, mas foi trabalho perdido. Nenhum deles me deu ouvidos e eu ainda tive de receber uma grande um esculacho, vamos dizer assim, vamos ser claros. Ainda tive que ser esculachado porque acharam que eu estava querendo misturar o ocultismo com o catolicismo. De qualquer maneira, o que fica é: somos uma esfinge, não uma pirâmide. As pirâmides foram construídas pelo ano 3300 a.C., a esfinge 10.000 anos antes de Cristo. Os construtores da esfinge eram mais sábios do que os das pirâmides e nos legaram essa figura para dizer que nós somos isto, somos, mas não seremos. Teremos que aperfeiçoá-la. Então, é a este trabalho que nós nos daremos para sair do abraço fatal da serpente que está aqui em Laocoonte. Senão ficaremos nos laços dessa serpente a vida toda, sempre imobilizados por ela. Seja pela saúde, seja pelo dinheiro, seja pelo afeto, não importa. Então, se não quisermos ficar imobilizados pelo abraço da serpente infernal, então não adianta só ter um corpinho bonito. É lindo, né? O homem é um ser muito bonito, a mulher também, mas acontece que o problema é o touro, que esse corpo é apenas um touro, é um bicho, é um animal. Ele tem que ser reduzido à minha vontade. Então, olhar isto aqui e ver isto aqui são duas coisas bem diferentes. Para isso, teremos que abrir os olhos, tirar a venda dos olhos e perceber que este ser tão belo, temos mulheres também. Temos em algumas... O que não faltam são mulheres bonitas na escultura grega, e já mostramos aqui em outros álbuns. Então, isto, quando eu olho isto, eu tenho que me lembrar que aquilo é a casca. Mais uma vez, volto a Jesus Cristo que diz: vós sois sepulcros caiados, né? Por fora, tudo bem, tudo bonito. Por dentro, podridão e ossos. Então, depende de nós. O tarô, que é a minha arte preferida, me foi conferido diretamente por meu mestre Hermes Trismegisto, Thoth, cujo símbolo eu tenho ali às minhas costas, o íbis. Começamos com o mago, com uma varinha só, e terminamos com o hermafrodita, que tem 4 varinhas. De novo, os 4 animais sagrados que foram separados em 4, em vez da esfinge, que é um só. Então separamos cada um dos 4 para aperfeiçoá-lo. Teremos que passar do mago para a papisa, ou seja, traduzir ou compreender melhor o mundo através do estudo. O mago só tem
a experiência do sensível, os sentidos, mas os sentidos enganam. É necessário ler as obras dos cientistas para compreender aquilo que a ciência descobre sobre a matéria. E depois teremos que nos tornarmos, descobrir exatamente que nós não somos tão bonitos quanto parecemos. Aqui nós temos a lâmina, o diabo, que significa que o nosso interior, que Jung chamou a sombra, né, na verdade é isto, querendo encadear os outros, querendo que os outros façam a nossa vontade, né, e nós, soberanos, num altar, erigidos como um Deus, e na verdade somos o diabo. Mas, para vencer o diabo, nós temos as forças a nosso favor. Os mestres, simbolizados aqui pela temperança, quer seja masculino, simbolizado pelo vermelho, quer seja feminino, simbolizado pelo azul, teremos sempre o mestre ou a mestra, os mestres que nos darão a maneira de temperar, de jogar água quente na fria e a fria na quente, para chegarmos à serenidade, ao perfeito equilíbrio. E só assim é que nós conseguiremos finalmente a inocência, a ingenuidade, a pureza de alma. Bem-aventurados os puros de alma, porque deles é o reino dos céus. Aqui está a carta mais bela do tarô, a carta 17, chamada Estrela. Na verdade é o ser humano, representado por uma mulher, na sua ingenuidade, na sua inocência original, voltaremos a isso, para que possamos merecer receber o segundo bastão, que é o poder de parar e o poder de mover. Então, esses dois poderes é que nos permitirão chegar onde nós precisamos chegar. E também precisamos desmontar a esfinge. Aquela figura una terá que ser transformada em 4, terá que ser desmontada para que eu possa trabalhar cada uma das suas partes. Você veja que o tarô é muito claro, né, em fazer isto. E o que resta mais? Acho que não resta nada. Acho que no final das contas é dizer agora a vocês que não se deixem enganar pela ideia de Pike de que Mitra substituirá Jesus, porque Mitra mata o touro e o touro é a sustentação, e se matar o touro, eu não tenho mais a minha base de sustentação. Então não posso matar o touro. Portanto, o mitraísmo é um sistema enganoso. O touro tem que ser domado, ele tem que ser levado a um estado de mansidão, de modo que eu possa atrelá-lo a um carro de boi ou a um arado, e ele fique docilmente atrelado ali. Portanto, as lojas francesas, aí já é na maçonaria, mas as lojas francesas que colocam Mitra como sendo o ideal, elas estão muito longe da verdade. Eu acho que não é nesse livro, é em maçonaria, então vamos mudar de livro. Aqui está, segundo a alquimia, o nosso destino. O casamento alquímico, né? Então, sob o sol crístico, o rei e a rainha, que é o que nós somos. Homens e mulheres somos reis e rainhas. O alquimista se tornará, portanto, isto. Cada um reunirá a sua emoção com a sua razão, a emoção simbolizada pelo feminino e a razão pelo masculino, debaixo de um símbolo de poder que ele considerará, porque quando nós chegamos a esse mundo, ele já estava feito e não fomos nós que o fizemos. Acho que todo mundo sabe que quando chegou ao mundo, já o encontrou. Então, só me resta agora encontrar em
Então Mitra, olha aqui, ó. Olha que maravilha. Mitra conduzindo a Revolução Francesa, matando à sua frente semiado de cadáveres, chamado o maior banho de sangue da história. É esse o Cristo que Pai que quer que nós adoremos, veneremos ou consideremos o condutor da humanidade, quando tudo chegar a um estado em que a humanidade aceite. Bem, parece-me que é o que estão fazendo em alguns lugares. Em alguns lugares estão fazendo isso, mas isso não é justo, isso não é legítimo, isso, pelo contrário, é um crime contra a humanidade, porque o caminho é o caminho da paz. Figura linda, figura muito bonita, que é um comendador da maçonaria. Mas o que é que ela prega? A paz entre os homens. E então, se ela prega a paz entre os homens, não faria nenhum sentido, né, colocar nas lojas maçônicas as estatuetas de Mitra em cada loja, né, em cada loja maçônica francesa, colocar uma estatueta de Mitra como sendo aquele que será o futuro condutor da humanidade. Estou com dificuldade de achar porque a figura é bem pequenininha, mas eu acharei. Eu acharei porque é muito importante mostrar aqui que essa figurinha, na verdade, não levará ninguém a nada de bom, porque ele é o Deus da guerra. E se ele é o Deus da guerra, então nós estamos caminhando para a paz ou para a guerra, né? Então temos que fazer uma escolha. Se me propuserem Mitra ou Jesus, Jesus é chamado o príncipe da paz, né? E Mitra está conduzindo ali os franceses para a sua batalha naquilo que se chamou o maior banho de sangue da França. Está difícil, mas me perdoem mais uma vez. Tolerem. Tolerem porque eu vou encontrar, porque em cada loja francesa maçônica que busca a paz e que trabalha pela paz no mundo e que diz ter a chave para poder implantar essa paz, e tem o livro da lei, Mutus Liber, e tem tudo que é necessário, mas se nós nos deixarmos enganar para, em lugar da virtude, em lugar da paz, aceitarmos o sistema da pirâmide, que é uma elite, né, que domina a terra, que domina os povos, se nós aceitarmos esse postulado, as guerras não terminarão e os homens nunca serão iguais. Então, o postulado de liberdade, igualdade e fraternidade aqui é a virtude entronizada em forma de mulher. Então, nós temos aqui a virtude, que é a busca de todos os iniciados. O livro é de maçonaria do Kirk McNulty. Então, só através da virtude, e portanto da principal delas, que é a serenidade e a paz, é que nós conseguiremos fazer a pacificação do mundo, a começar do nosso próprio exemplo, né? Nós teremos que dar o exemplo. Nós teremos que ser pacíficos, nós teremos que ser pacientes, né? Nós teremos que morrer para o vício. No gabinete das reflexões, para renascer para a virtude e... Está escondido, viu? Não quer aparecer, o carinha não quer aparecer de jeito nenhum, mas é uma cabecinha, é um tipo de mascote que cada loja francesa ostenta em algum lugar visível, né, para mostrar que é a... Aqui nós temos uma alegoria muito bela,
que é o homem representado no seu estado de reintegração pela Shekinah, os dois querubins, o olho que tudo vê e os 4 animais, é a mesma coisa. A Shekinah é o símbolo da presença de Deus no coração do homem. Ora, não acreditamos, e ninguém seria suficientemente ingênuo para acreditar que Deus estaria no coração do homem se ele quisesse escravizar outros homens, né? Então, acho que o que nós pretendemos é o que é justo, é o que é verdadeiro e é o que é virtuoso. Já passei 2 vezes, aqui está de novo a virtude, numa alegoria belíssima, lá em cima, embaixo, num trono, nós consideramos a Virgem Maria, embaixo do Yod Reval Re, que criou o nosso mundo, e em cima dela o olho que tudo vê. Acho que não era para mostrar essa gravura hoje a vocês, porque já fui e vim e não consegui encontrar. Isso aqui seria a concepção rosacruciana do cosmos, quer dizer, mais uma vez 4, 1, 2, 3, 4. E o coração no centro, chamado a via cardíaca, a via do amor. Então, se é a via do amor, não é a via do ódio. Se é a via do ódio, não é a via do amor. Nós teremos que fazer uma escolha. E essa escolha, que é um determinado momento que o maçom tem que fazer, né? Ele é levado a fazer essa escolha, e então essa escolha não pode ser por Mitra, porque Mitra é o deus da guerra. E o deus da guerra não vai levar a humanidade à consecução do seu projeto, que é um projeto de paz. E que sabemos, por essas colunas do templo, que isso não é obra do ser humano, porque está escrito numa está escrito Deus fará, porque ele tem poder. Quer dizer, só Deus conseguirá efetivamente fazer a paz no mundo. Qualquer homem que tentar, qualquer homem que ousar dizer que será capaz de implantar a paz no mundo, estará mentindo, será um mentiroso. Mas, pelas suas obras os conhecereis. Então, se nós quisermos aderir ao mitraísmo, é um direito que nós teremos. Nós estamos numa democracia, o mundo caminha para uma democracia, e então cada um pode atingir a virtude, quer numa teocracia, quer numa democracia, quer numa plutocracia, ou em qualquer sistema. Mas uma coisa é certa: com Mitra à frente, nós teremos um mundo cheio de batalhas, guerras, um mundo dividido, né? Como foi a Revolução Francesa, que mostramos ali o célebre quadro de Eugène Delacroix, que ele próprio se retratou no quadro, ele fez o autorretrato dele no quadro, mostrando que ele faz parte desse grupo seleto que considera que o futuro pertence a Mitra. E é Mitra quem vai conduzir a humanidade à liberdade. Então, eu não acredito, não aceito, porque Mitra é um deus da guerra. Por isso, era o deus dos soldados romanos. Era o deus do exército romano. Parece que eu perderei a última batalha, que seria mostrar aqui a cabecinha de Mitra num pedestal, né? Não consegui. Deixa eu ver se nesse livro. Veja, as catedrais, todas elas foram construídas com a intenção de ser um homem. É um homem em pé. Eu estava longe, né? Porque estava em outro livro. Aqui está, a cabeça de Mitra. Em toda loja francesa
tem essa figura em cima de um local de destaque, de uma coluna, ou seja, do que for. Mas não se esqueçam, Mitra é aquele que conduziu no quadro célebre pintado por Eugène Delacroix, onde ele se retrata, né? Ele conduz os franceses à liberdade. Que liberdade? Né? Dessa revolução veio um lema que foram os Rosacruzes que criaram, mas a maçonaria adotou: liberdade, igualdade e fraternidade. Bem, liberdade, eu acho que nós temos, porque eu posso xingar o presidente e ele não pode mandar me prender. A igualdade é difícil, fraternidade é mais ainda. Então, Mitra é um deus guerreiro, olha ele aqui, ó, travestido de mulher. Mas os americanos se dão ao luxo de colocá-lo como sendo o seu símbolo há muito tempo já. Quando você entra, não sei se é na Baía de Hudson, de Manhattan, que eu nunca fui lá, mas aqui está ele, soberano, com os 7 raios que saem de Hormuz lá de cima, com a tocha luciferina, aqui bem entendido a palavra, com o livro da lei, o Mutus Liber. Então, não é esse o caminho. Nós, na verdade, chegaremos à vitória, mas essa vitória será a paz, a humanidade vivendo em paz. Aqui está ela sob vários aspectos, em vários quadrados pequenos, e aqui ela vencendo a força bruta ela está lá e a força bruta está aqui. E ela está espantando a força bruta, que é um homem com uma arma de guerra, um fuzil, alguma coisa aqui. Aqui fica claro que a espada dela tem um poder enorme. Portanto, é a esta alegoria que nós vamos aderir. Aquele que nos conduzir através da virtude e da paz entre os povos, da compreensão e da tolerância, é a este que nós seguiremos. Foi o vídeo mais difícil de programar. Foi o vídeo mais difícil de realizar, porque eu pretendi mostrar em várias escolas o estado a que nós deveremos chegar, o estado em que estamos, o estado em que deveremos chegar. Então, para não alongar mais ainda o vídeo, eu vou me despedir de vocês, Alquimia, Albedo, segunda fase, acho que o vídeo 4. Então, deem o seu like ou dislike, façam o comentário que quiserem, e acho que tomara que eu tenha sido suficientemente claro. Até a próxima, se Deus quiser.